Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Natália, design de sobrancelhas há 14 anos e aqui eu compartilho as minhas experiências na profissão. Se você quiser acompanhar todas essas histórias, já se inscreve no canal, ativa as notificações, que aqui é mais ou menos como se fosse um diário de uma design de sobrancelhas. Eu não quero te mostrar, sabe, a parte que todo mundo mostra, bonita, cheia de perfeição. Eu quero, de fato, passar para você a realidade dos bastidores, que quase ninguém conta. Então, não espera assim, um vídeo muito editado, muito cheio de coisas. Aqui o meu foco também não é vendas. Na verdade, se você, enfim, quiser consumir o meu produto, o meu serviço, esse não é o espaço. Então, eu estou aqui na missão, sabe, de ajudar outras designers, principalmente as que estão começando ou as que estão há algum tempo na profissão e, de alguma forma, elas travam. E hoje eu vou trazer uma experiência que eu tive que não deu certo para mim, que foi a micropigmentação. Por que eu parei de fazer micro e voltei a fazer somente design? Eu nunca parei de fazer design, porque tem umas micropigmentadoras que quando elas começam a fazer a micro, elas não fazem mais o design, então ela terceiriza. Então, uma design faz lá só a parte de retirada de fios e ela vem só micropigmentando. Eu não cheguei a esse estágio, vamos assim dizer, na micropigmentação. Então, primeiro, por que eu comecei a fazer micro? Que eu vejo que o erro que eu cometi, muitas hoje têm o mesmo pensamento, mesmo ainda não tendo errado, mas elas já pensam como eu pensava lá atrás. Então, eu já tinha um faturamento bacana, era bastante conhecida no bairro, mas sabe aquela coisa assim que tá todo mundo fazendo, aí você fala assim, não, eu preciso trazer essa novidade para o meu bairro, para as minhas clientes, e eu fiz isso, eu vou te ser bem sincera, no impulso, eu queria mais dinheiro, sabe, lá atrás, isso já faz, eu nem sei dizer quanto tempo faz, sabe, faz tempo, com certeza mais de 5 anos, e aí eu tive essa vontade, aí fiz o treinamento e tal. Resumindo, eu fiz 3 treinamentos, consegui chegar a um nível de resultado bacana, trazendo uma naturalidade, mesmo que sendo um procedimento semi-permanente, mas eu consegui alcançar uma naturalidade, as minhas clientes estavam gostando, só que aí eu estudava muito, sabe, eu acordava 5 horas da manhã para treinar, porque eu fazia aquela microfio a fio, era a que eu mais fazia, e quando você faz a microfio a fio, para você que não entende ainda, você tem que ter um fio muito natural, e isso demanda uma técnica, uma coordenação, tem que treinar, não tem como fugir disso. E eu acordava às 5 da manhã, treinava, e depois fazia as minhas coisas pessoais, ia trabalhar, e aquela coisa toda. Só que aí, do meio para o fim, eu comecei a ver que o retorno não era do jeito que eu estava imaginando. Por isso que eu quero trazer aqui nesse canal a verdade. Porque se você vai assim, você vê uma micropigmentadora que ela vende curso, então ela vai dizer que ganha muito dinheiro, que não sei o que Possa ser que... Sim, ganha, claro, mas às vezes é uma realidade diferente, o público é diferente. E aí eu vou chegar nessa parte que você vai entender a respeito do público. Nessa época, eu não tinha observado muito bem o meu público, assim, com um olhar mais criterioso. Então, eu comecei, como eu falei, aí cheguei e tal. Aí eu vi que, primeiro de tudo, o primeiro ponto negativo, sendo bem franca, bem transparente com você, o retorno não é lá essas coisas todas. Então, na época, eu comecei cobrando dos R$380 com o retoque. O que é o retoque? A cliente volta depois de 30 dias, então ali alguma coisa que saiu, algum pigmento que não fixou direito, a gente vai lá e dá um retoque. Eu tinha baixíssimos retorno de retoque, então eu consegui acertar a camada correta, o fio cicatrizava perfeitamente, tudo direitinho, e com 30 dias, as que eu precisava fazer retoque eram só alguns detalhes, salve uma ou duas que queria escurecer, às vezes porque eu sempre trabalhei na margem da segurança, eu pensava o seguinte, não, é melhor eu deixar
clara do que escura. Isso eu levo para tudo, para tintura, para reina, enfim, eu sou dessas. E aí eu comecei a perceber que quando, mesmo eu cobrando 380 e depois eu passei para 450, com o retoque não compensava para mim. Por quê? O material, sim, você não usa até acabar. A maioria dos materiais são descartáveis. O pigmento você usa de 3 a 6 meses. Ah, mas vale até 2030. Não importa. Porque ali é um procedimento totalmente diferente. Você vai abrir fissuras na pele da sua cliente, então aquele pigmento, ele é esterilizado por raio gama, enfim, uma série de coisas técnicas que não vale a pena entrar. Eu só sei que para trabalhar direito, tem que investir muito. E para mim, volto a dizer, aqui é um desabafo, eu estou expondo os meus bastidores, para mim não compensava mais. Porque mesmo que eu não fizesse o retoque, mas eu fazia o design. Era como se fosse outro atendimento, demandava ali um tempo, às vezes eu dava alguma coisa para cliente, já que eu não retocava, enfim. E para mim não compensou. E aí eu comecei a perceber uma coisa que antes eu errei em não perceber. Por isso, assim, eu falo para você, não faça como eu fiz. Não siga a onda de todo mundo. Sabe aquela história que a sua mãe fala, a sua avó fala, você não é todo mundo? Então, eu caí, eu era todo mundo na época. Porque, assim, eu sempre tive uma veia muito empreendedora e eu sou aquela pessoa, assim, que quando eu fico um pé, que eu quero fazer uma coisa, eu demoro a tomar a decisão, mas depois que eu tomo a decisão que eu vou fazer, eu não sossego. Deixa eu ver se está funcionando. Ver se está carregado. Eu não sossego enquanto eu não faço. Mesmo, mas deu errado. Então, tudo eu levo como experiência. E assim, eu fiz com a micro e eu comecei a observar do meio para tanta que assim, o retorno não era muito grande. A rotatividade dos atendimentos, para mim, não foi muito boa. Então, eu sempre atendi muito mais rena, tintura, design de sobrancelhas do que micro. Não se comparava. Porque o design de sobrancelhas, cara, você só está ali praticamente com o seu serviço. Você usa, claro, que a cera, quem trabalha com cera, mas o que você investe mais? É na sua técnica, é no seu conhecimento. Coisas que, né, uma loja não pode te vender. Então, aí a gente trabalha mesmo só praticamente com a nossa técnica. Então, o retorno é muito maior, muito maior. E eu comecei a ver que as clientes, elas preferiam os procedimentos que iam mais para o fio natural. E foi aí que eu descobri a reconstrução, e isso é pauta para outro vídeo, e eu comecei a observar o comportamento das minhas clientes. E aí eu abro aqui os seus olhos. Observa o comportamento do seu público, das suas clientes. Às vezes você está aí, como eu estava, querendo fazer um curso de micro, colocar micro, mas será que as suas clientes, elas querem? Todas querem? Porque assim, não adianta você ter 5, 10 que façam, e as outras 50 não querer fazer, que foi o meu caso. Então, a proporção com relação a design, rena e tintura era uma e micro era outra. E aí, o que é que acontece? A micro vinha um volume grande e depois ia ficando no pingado. Até porque, eu vou ser bem sincera, eu não gostava do procedimento. Então, eu imaginava o seguinte, eu não faria em mim. Por quê? É um negócio que, né, marca a pele, a profissional ela tem que saber muito bem a profundidade. Então, eu sei do meu trabalho, da minha responsabilidade, mas eu não sei da do outro. Então, sabe aquele procedimento que é muito mais fácil errar do que acertar? É micropigmentação. Porque você tem que implantar exatamente, milimetricamente, no local certo, para que não vire uma tatuagem. Você tem que contar, porque a cliente ela vai cuidar, você ainda tem essa questão. Porque se a cliente acaba de fazer uma micro e se taca dentro de uma praia, ou vai se esturricar no sol, no bronze, ou ela vai para uma piscina, meu amor, não espere boa coisa. E a culpa será de quem? Exatamente, da micropigmentadora. Ai, não passa pomada, passa isso, passa aquilo. Enfim, sabe aquela coisa que não compensa, nem antes, nem durante, nem depois?
Abre-se um parênteses, se você está me assistindo, você faz micropigmentação, dá certo para você? Legal. Eu estou contando da minha experiência, o que não deu certo. Então, eu pesei muito bem e nesse meio tempo, como eu falei, foi quando eu descobri a reconstrução, que eu comecei a entender o meu público, que quando elas começaram a ver, eu comecei assim, primeiro eu fiz o curso, apliquei em mim, aí vi que o negócio dava resultado e depois eu fui fazendo os meus testes. Então, hoje eu faço a reconstrução, mas foi aqui eu criei. Tá? Aqui eu criei, fiz um curso, tive a base, mas eu não uso, né, todos os produtos que eu usei lá, porque, de certa forma, é muito parecido quando você for fazer, né, esses treinamentos, só que sempre tem algo que se diferencia, que é o que dá o resultado. Enfim. E aí eu comecei a ver que as meninas gostavam, e foi tudo que eu precisava para sair da micro. Eu falei assim, eu não gosto de fazer micro, eu não compraria micro, e eu sou assim, se eu não compro, eu não vendo. É muito difícil você vender uma coisa que você não consome. Sabe, tipo aquela coisa, por que você compra uma roupa que a blogueira usa? Porque ela está usando. Por que você compra um suplemento que a pessoa lá do fitness está falando? Porque ela usa. Então, é muito complicado você vender algo que você não compraria. Então, se hoje você me perguntasse, Natália, em algum momento você imaginava fazer micro na sua sobrancelha? Não. Mas você já fez rena? Já fiz rena, já fiz tintura, já fiz, que hoje eu também trabalho com brow lamination. Brow lamination, reconstrução. A minha sobrancelha é totalmente reconstruída com o meu método. Mas pergunta se um dia eu fiz um fio de micropigmentação aqui? Não. Então, esses motivos me levaram a voltar a fazer design. O design sempre é o carro-chefe, que é a porta de entrada, tanto pelo valor, né, que é o valor que geralmente é o mais baixo. Não estou dizendo que é barato, estou dizendo que é mais baixo. Então, você não vai cobrar, não é o mesmo valor de um design para uma reconstrução, do design para uma tintura. Não, o design ele sempre vai ter o valor mais abaixo, porque esses outros serviços agregam algo mais, não significa que deve ser barato, não se esqueça disso. E aí eu deixo um alerta para você de toda essa minha experiência. Fui lá, bati o pé, porque eu quero, não observei o meu público, eu me apeguei mais ao momento, ao que todo mundo estava fazendo. E aqui eu estou me expondo, abrindo o meu coração para que você não erre. E isso eu não falo só em relação a um serviço. Então, às vezes, você vai ver que você não quer fazer micro, mas você quer fazer, sei lá, outra coisa que você, lá no fundo, você sabe que, assim, é só fulano e cicano que está lá no hype e você quer ver se dá certo. Então, eu acho que hoje eu pensaria muito mais, eu estudaria muito mais o meu público, eu pensaria, poxa, será que essas pessoas que estão interessadas compensa mesmo eu fazer um treinamento, demandar um tempo, estudar, será que compensa? Fora que, no meu caso, dessa de micro, a cliente, ela fazia hoje uma micro, tipo, se ela quisesse fazer o design, ela fazia, se ela não quisesse, ela também não fazia, porque já estava o desenho lá, ela só ia tirando e acompanhando. Então, se ela quisesse voltar só com um ano para o retoque, então, eu estava, para cliente era muito bom, mas eu estava sem essa cliente durante 8, 9, 10 meses, até ela retornar, se ela retornasse. Entende? Então, para mim, não deu certo. Foram esses motivos que me fizeram a voltar só para o design. Me arrependo? De jeito nenhum. O único arrependimento que eu tenho foi de ter investido aquele dinheiro naquela época no curso, enfim, demandar o tempo, porque tempo é assim, é um recurso que nunca volta. Mas, olhando pelo lado positivo, não vou chorar as pitangas para você. Valeu de experiência, que agora eu estou compartilhando com você, para que você não erre. E como eu estava falando, às vezes você quer sair da sua casa ou ir atender sei lá, alugar um ponto. Será que dá? Estuda muito bem. Ou então, às vezes, você está num ponto e quer voltar para casa. Será? Tem certeza que você quer voltar? Então, tudo que você for fazer, pensa muito bem. Olha para o seu cliente, pergunta para seus clientes. Se hoje eu tivesse lá atrás, eu teria perguntado para todas as minhas clientes. Todas.
todas, porque o investimento demandou um esforço muito grande, tanto monetário, isso era muito assim, lá atrás. Então, hoje em dia, eu acho que é até mais acessível, até mais fácil ter um online e tudo, então, que facilitou as coisas. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, você tenha curtido aqui essa experiência. Não foi tão bacana, mas serviu de aprendizado. E se você quiser continuar me acompanhando, vamos dizer assim, nesse diário, porque aqui eu quero mostrar de fato os bastidores, o que dá certo e o que não dá. Então se inscreve e ativa as notificações. E deixe nos comentários se você está gostando dos vídeos. Se você quiser deixar sugestões também de tema, fica à vontade, porque às vezes você está começando e você tem, assim, hoje eu posso chegar para as minhas clientes e perguntar, por exemplo, eu estava atendendo agora uma cliente, e ela é uma cliente, só que ela é minha amiga, então eu frequento um lugar em comum, eu já conheço ela há muito tempo, e ela já trabalhou na estética, eu estava perguntando para ela, perguntando uma opinião sobre algo da área, de atendimento, uma ideia aí que eu estava. Então, ela abriu minha visão. Mas, às vezes, você não tem para quem perguntar. Então, pergunta para mim, deixa nos comentários. E fala também se você está gostando, se você também já teve uma experiência como essa, que não foi tão bacana, tão legal, tá bom? Beijo, te vejo na próxima. Até lá.